Não estou aqui defendendo modas e princípios mundanos. Não estou defendendo um Deus que não existe. Eu não quero que você caia nesta bobagem da interpretação que a Igreja Católica deu às igrejas evangélicas, que existe uma trindade, 3 pessoas. Lá, esta Bíblia não diz isto. E você chama pastores e padres e crentes e diz: então me mostra 3 tronos no céu, me mostra 3 pessoas em um só Deus, me mostra a palavra trindade na Bíblia. E eles não podem mostrar, e começam com uma conversa mole dizendo: você não sabe que isso é mistério? Não dão conta de definir o que creem. Respostas aos acusadores dos adventistas do sétimo dia, que dizem que nós somos Babilônia porque nós acreditamos em uma doutrina católica, que é a doutrina da Trindade. Não só nós, mas todos os evangélicos que acreditam nessa doutrina da Trindade têm apoio bíblico da palavra de Deus. É claro que nós e outros evangélicos aprendemos com os católicos, mas essa doutrina não é católica. Essa doutrina é bíblica. Veja o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 3, o verso 16 e 17. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Nota que aqui está os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A voz é de Deus. A pomba que pousou sobre Jesus, o Espírito Santo. E ali estava o Filho pessoalmente. Em outras passagens da Bíblia que também nos ajuda a entender que esses 3 é apenas um, e que é um Deus triuno. Quando você lê no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus que criou os céus e a terra? E aí, quando você continua lendo o capítulo 1 de Gênesis, diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus. Aqui ele não disse: e disse o Espírito Santo, ou disse o Pai, ou disse o Filho. Disse: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando você lê aqui João, capítulo 1, o verso 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de quem? Da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, foi a palavra que fez os céus, a terra, o mar e todos os planetas, todas as galáxias, todo o universo. Quem fez? A palavra. E quem é a palavra? Quando você lê aqui no capítulo 1, verso 14, diz: e o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, quem é o Verbo? É o Filho, é Jesus, é a palavra. Então, Jesus criou os céus, a terra e todo o universo. Deus é Jesus. Jesus é Deus. Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Como que a gente pode entender que esses 3 são apenas um? Na realidade, a gente não tem condição de explicar para vocês. Mas eu creio, na minha humilde concepção, que esses 3 são apenas um. São 3 divididos em um. Quando você tem ali, por exemplo, naquela antiguidade, tinha aquele som, um som que era 3 em 1, lembra? Um era fita cassete, outro era disco e outro era rádio. Mas era apenas um. Mas cada um tinha uma função diferente, mas era apenas um. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo apenas também são um. E o próprio Jesus Cristo falou que nós devemos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê que ele falou isso? Porque ele não falou apenas batiza em nome do Filho, ou batiza em nome apenas do Pai. Vou ler aqui para vocês. O livro de Mateus, capítulo 28, e o verso 15. Ide
Portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Trindade. Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando você vai aqui para o livro de 1 João, capítulo 5, o verso 7, diz o seguinte: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, quem é a Palavra? O Verbo, quem é o Verbo é Jesus, e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes três são unânimes num só propósito. Notem que aqui a Bíblia está mostrando que é apenas um. O Pai, e o Filho e o Espírito Santo são apenas um, dividido em três. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Matrix, que mostra um camarada lá se transformando em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um filme bastante antigo. É o vilão do filme. E aí, nesse filme, ele se transforma em muitas pessoas. A mesma pessoa, mas em muitos. Eu não vi ninguém reclamar, dizendo assim: poxa, esse filme não tem graça. Esse cara se transformar em quantos ele quer, e aí fica lutando com o mocinho do filme lá. Deus apenas quis se transformar em três. Se ele quer se transformar em 10, em 100, em 1 bilhão, se transforma porque ele é Deus. Mas ele quis apenas três. Então existem muitas passagens na Bíblia que provam que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que Jesus é onipotente, onisciente, onipresente, que o Espírito Santo é onipotente, onisciente, onipresente, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eles provam, há muitas passagens na Bíblia que mostram que o mesmo atributo dado ao Filho é dado a Deus, o mesmo atributo dado ao Espírito Santo é dado a Deus, o Pai. E então essa doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Eu fiz apenas um resumo aqui desse estudo, mas nós poderíamos fazer um estudo detalhado, mostrando um versículo por versículo, para vocês entenderem que essa doutrina da Trindade é bíblica e tem apoio da Bíblia, da Palavra de Deus. Espero que tenha ajudado um pouquinho a você que não acredita nessa doutrina. E você que acredita nessa doutrina, parabéns, você tem apoio da Bíblia. Espero que você que não acredita nessa doutrina estude mais um pouco sobre essa doutrina baseada de Gênesis até Apocalipse, que você vai ver que essa doutrina da Trindade tem apoio bíblico, tem apoio da Palavra de Deus, e nós acreditamos nesse Deus triuno. Apesar de a palavra Trindade não ter na Bíblia, mas nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus te abençoe, um grande abraço, fica na santa paz de Jesus, e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra de Deus. TV Santarém, canal da bênção, canal da profecia, o canal da verdade.